Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata Galdino, eu sou sócia fundadora da Seixar Analytics e eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, da minha trajetória no universo de ciência de dados. Nessa primeira parte do vídeo, eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência profissional, dos desafios que eu tive, das conquistas também, fazendo análise de dados, análise de informações, e como é que essa minha trajetória ela foi construída até recentemente, a minha mudança total de carreira, tendo virado uma cientista de dados e recebi, inclusive, um prêmio de inovação com base nessas análises. Bom, começando pela minha história. Eu trabalhei durante 15 anos em consultorias, sendo uma delas de grande porte. Trabalhei desde trainee até virar sócia. Sempre desenvolvendo análises de informações, meu foco sempre foi esse, sempre gostei, sempre fui uma apaixonada por exatas. A minha primeira formação ela é engenharia e depois que eu terminei a faculdade eu gostei tanto que eu fiz inclusive uma segunda formação que foi em estatística. Então assim, eu sempre tive muito interesse em extrair bons insights com base em informações. E assim que eu comecei nesse mundo de consultoria, na primeira oportunidade que eu tive, eu pedi para o meu gestor naquela época, olha, eu quero trabalhar com análise de dados, foi para isso que eu nasci, é isso que eu gosto. Então, assim, a primeira oportunidade que eu tive, eu pedi, fiquei perturbando até eu conseguir o meu primeiro projeto. E mal eu sabia o que eu estava pedindo naquela época. Se hoje a gente já pensa que existe uma carência na quantidade de profissionais ou de metodologias e tecnologias para fazer análises adequadas de dados, imagina há 15 anos. Eu tinha uma expectativa de fazer grandes análises com altas metodologias, com tecnologias de ponta, e quando eu realmente consegui esse meu primeiro projeto, eu me deparei com uma dura realidade. Muitas informações eram feitas em papel pelos clientes, então eu tinha que digitalizar primeiro para depois fazer as análises. Tinha pouca metodologia para análise de dados, na verdade tinha muita teoria, mas pouca prática, e assim, a minha maior decepção que foi a ausência, a carência de tecnologias de ponta naquela época para analisar dados. Para você ter uma ideia, naquele projeto, primeiro que eu recebi nessa época, eu tinha que fazer análise de mais ou menos 12 milhões de registros por ano, o que dava mais ou menos 1 milhão de registros por mês, e funcionava da seguinte forma, o cliente extraía as informações por mês em SQL, porque também não conseguia, tinha uma limitação para gerar os dados anualmente. E eu tinha duas opções para fazer as análises de dados, ou Access ou ACL, que é uma ferramenta de auditoria de dados. E o resultado assim, foi uma grande decepção na minha vida. Foi um grande balde de água fria em relação a tudo que eu idealizava fazer num projeto daquela magnitude. Apesar de serem boas ferramentas, ainda faltavam muitos requisitos para o que eu realmente gostaria de fazer. E, além disso, havia limitação de hardware para um computador que eu usava naquela época. Um computador normal, de uma pessoa normal, regular, para usar naquela época. Muitas vezes, um código simples demorava, às vezes, 12 horas para rodar. Então, assim, o custo-benefício não compensava, porque eu tinha que deixar uma máquina totalmente dedicada para aquela atividade. E mesmo deixando a máquina dedicada, muitas vezes o computador não comportava aquele nível de processamento tão alto. E esse episódio ele foi tão traumático na minha vida que depois de terminar esse projeto, né, depois de 3 meses, mesmo os resultados tendo sido bons, o cliente tendo elogiado, eu falei para o meu gestor, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida. Por quê? Porque eu sabia que o resultado era relevante, que traria resultados significativos para o meu cliente naquela época, mas que depois de 3 meses daquele trabalho exaustivo, eu estava fazendo uma avaliação totalmente artesanal e que ainda faltava muita coisa ainda para que ele ficasse da melhor forma possível. Depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar em consultoria, em estratégia e processos para inúmeros clientes de diversos portes e setores. E uma coisa que eu notei nesses 15 anos de experiência é que a maioria deles, independentemente de porte, de setor, tinham mais ou menos os mesmos problemas com relação a dados. Eles tinham uma quantidade enorme de informações, e que isso foi crescendo ao longo dos anos. Eles tinham muitos sistemas para organizar essas informações internamente, mas que a maioria deles não tinha essa conexão entre as informações. Muitas vezes os dados eram diferentes entre sistemas e que eles não usavam esses dados de uma forma que fosse benéfica para eles. Ou seja, tinha muita perda de eficiência, muita perda de processos,
porque eles não usavam adequadamente, de forma eficiente, esses dados que eles tinham. Além disso, eu percebi um outro aspecto. Ou o cliente não tinha alguém para fazer, dedicado a fazer essas análises de informações, ou as pessoas que eles tinham naquela época não tinham a capacitação adequada para analisar aqueles dados. Bom, o objetivo desse vídeo foi me apresentar, para vocês me conhecerem um pouco melhor, passar um pouco da minha experiência profissional e a percepção que eu tenho do mercado, do mundo de ciência de dados. Nos próximos vídeos, eu vou continuar a contar minha trajetória nesse universo de ciência de dados e a importância desse mercado no cenário atual. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Até lá!